São espumas que me impulsionam nascer. O mar, que é meu pai, que é minha mãe. O mar me pariu. Pariram as espumas do amor. Eu sou nascida da espuma. Tudo eu fertilizo. Tudo eu embelezo. As fontes, os horários,
oráculos, as águas, a vida se renova como as flores. Ele causa espanto. Causa espanto. Causa encanto. Eu sou nascida do mar. Eu sou pérola dentro da ostra. Eu atravessei o concreto e volto aqui, às origens, para o útero primordial. Eu sou o amor que tudo gera. Eu sou humus. Eu sou humanidade. Aqui juntas, nesse lugar, temos o poder de humanizar. E por isso sacralizar. Aqui, frente a esse caldeirão, um caldeirão que é nosso, podemos sentir os aromas, as ervas que impulsionam, e as colheres de pau são bem-vindas. Não se acanhem e deixem que toda e qualquer fantasia se aproxime. Não se acanhem. Dentro do caldeirão manifesta-se a encruzilhada. A encruzilhada. No caldeirão a alquimia se faz. No interno mistura. A gente se vê como seres, artistas. E nós somos mapas. Nós somos mapas, mas não somos mapas estáticos. Nós somos cartografias de imagens, origens, caminhos, imagens. Somos espumas. A todo momento nos desfazemos no movimento sagrado da natureza. Nós somos cartógrafos. E o princípio cartográfico vai além do traçado de paisagens materiais. Configura-se no delineamento das trajetórias, os limites transitórios, diz Ronick. Assim, a cartografia, nesse caso, acompanha e se faz ao mesmo tempo em que vai se desmanchando os mundos. É espuma. Cartografia é espuma. É uma perda de sentido e as formações de outros mundos que se criam para expressar afetos contemporâneos. Um cartógrafo é, antes de tudo, um antropófago. A espuma é também um mapa que se transforma a todo instante. Eu sou espuma. Eu sou espuma. Eu sou cartógrafo. Eu sou cartógrafa. E por meio desse poder de ser, eu traço o meu trajeto antropológico. Construo minha arte, minha escritura surge assim, um tecido impregnado de experiências múltiplas, devoradas, transvaloradas, onde histórias e geografias várias misturam-se indistintivamente. No caldeirão, Recife, São Paulo, história de deusas míticas, Tejupapo, histórias pessoais, Brasil, Grécia, Joana d'Arc, Maria Camarão, Maria, mulheres do século XX, Paraíba, história de heroínas do século XVII, África, Natal, Nordeste, Rio de Janeiro, Florianópolis, Caldeirão, uma mestiçagem de territórios que se afetam, contaminam-se como uma peste artodiana, tendo o teatro um palco do delírio,
bachelhardiana. Minha escritura, minha dramaturgia se faz assim, nessa encruzilhada, caldeirão. Caldeirão. Dentro do caldeirão, produzindo espumas, mapas que se movimentam num processo híbrido, coerente. Entre essa textualização, essa encenação, torna-se o centro, uma tessitura inteira, um texto. Na acepção de Bárbara, a palavra texto, antes de se referir a um texto escrito ou falado, impresso, manuscrito, significa tecendo juntos, costurando. Nesse sentido, não há representação que não tenha texto. Aquilo que diz respeito ao texto é uma tecedura da representação. Pode ser definido como dramaturgia, isso é, com o trabalho das ações na representação. A maneira pela qual as ações estão no trabalho é a trama. É a trama. Oriô, apará, apará, oriô, oriô, apará, apará, oriô, oriô. A dramaturgia que produzo é cruzamento de várias jornadas, abrindo um espaço para as revelações. Na encruzilhada, caldeirão, costumam vir espíritos. No caldeirão, espíritos. Na encruzilhada, espíritos. Assombrações. As sombras querem se reconciliar com os humanos. A encruzilhada é um lugar do encontro com os outros. Tanto os exteriores como esses interiores. Onde se precisa redobrar a atenção, a vigilância. Na realidade, a encruzilhada é um entrelugar, é um caldeirão por excelência, pois pode se traduzir por um espaço de espera, é um espaço de cozimento, de reflexão, como também de esperança, da possibilidade do que a gente vai comer. Na encruzilhada, frente ao caldeirão Hecate, minha mãe, a tríplice feminina, está ali à espera. Lá também está Íris, indicando as escolhas entre o céu, a terra, os infernos e nós, como bruxas, os sabás, os artistas, as artistas que forjam comigo esse jeito de criar dramaturgia, cena, reúnem-se numa cruzada de jornadas múltiplas, intertextualizando espaços, tempos e diversos meios de enunciação de imagens. Entre narrativas, músicas, sons, movimentos, constrói-se o que chamo de mandala dramatúrgica. Ela surge pelos jogos, pelas vivências nos laboratórios de ensaio. E a construção dessa mandala é justamente uma ação na metodologia em arte. Metodologia em arte. Metodologia em arte. Metodologia em arte. A metodologia em arte se traduz por um complexo de procedimentos de criação, utilizando como base a antropologia da performance, a antropologia do imaginário, a cultura popular. Acende um incenso cheiroso, é pra limpar o ambiente. Oi, acende um incenso cheiroso, é pra limpar o ambiente. O quintal de Dona Tassi é pau de um pouco decente. O quintal
escolha dar vazão a um teatro de profundidades. É um teatro imarginal, no fundo e no entre. Contrapõe-se a um teatro de superfície, atingindo essas camadas mais profundas, né, da psique pessoal e coletiva, percebendo as margens sociais. E aí, a partir desse trânsito entre eu, artista, e a alteridade, esse outro, a metodologia em arte está ligada ao que eu chamo de arte-etnografia. Esse deslocamento dos artistas em encontro com esse outro. E a proposição metodológica traduz-se assim por um caminho que o artista procura entrever no sentido de aperfeiçoar o pluralismo dessas imagens que ele colhe ao longo da vida, da sua vida pessoal. Essas experiências pessoais e arte etnográficas em atrito, surge uma fricção. Uma ficção. Uma fricção. Fricção da fricção da fricção da fricção. Da fricção da ficção da fricção. Assim, um parêntese. Assim, pelo viés da metodologia em arte, o modelado e o ficcional estão juntos. A dramaturgia é alquimizada no caldeirão pelo rito, pelo jogo, pelas ações, a partir da reconstrução de textos, citações, narrativas, imagens, cheguei no fronte de guerra, a luta vai começar, me preparei pra batalha, não vou morrer, vou matar. Cheguei no fronte de guerra, a luta vai começar, me preparei pra batalha, não vou morrer, vou matar. Em 2009, após uma experiência pessoal envolvendo a mitologia da Santa Joana d'Arc, eu aportei com uma comunidade chamada Tejupá, na zona da Mata Norte de Pernambuco. Revelavam-se os textos vários da cultura acerca de deusas míticas, vivências pessoais das atrizes criadoras, estimulando uma rede de memórias e significações e provocando o surgimento de uma dramaturgia. Guerreiras. Guerreiras. Catira, eu escapulário de prata, deixa ele trabalhar. Nunca tira teu escapulário de prata, deixa ele trabalhar. Nilton Moreira, o dramaturgo, ele disse sobre guerreiras assim: a questão mais premente para mim, para ele, não para mim, para ele, é justamente que o texto de Guerreiras está armado em rede, tangenciando um campo mítico que o sustenta, ao depoimento das mulheres de Goiânia e a sua reverência às guerreiras de Tejupá, com a reverberação desse material no corpo-memória das atrizes. Um trabalho que constrói a ponte entre deusas ancestrais e as mulheres de Tejupá, tendo como intermediadoras a vivência de cada uma das artistas mencionadas. O aprendizado do humano na beira do mangue com respaldo das deusas. Um passeio muito interessante entre a fonte histórica, a resistência das lutas das mulheres de Tejupá, a pesquisa de campo com as mulheres que habitam a região
e o relato de suas lutas diárias. O campo das deusas e mitos que ampara milenarmente todas essas mulheres e o canto de guerra de cada vez, sensivelmente inserido no movimento de guerra. Mesmo que se perca onde um começa e outro termina, esta escrita multifocal nos permite uma viagem, um passeio, uma sugestão de guerras do feminino. Pela via da metodologia em arte, o resultado dramatúrgico de Guerreiras foi assim um caleidoscópio de narrativas, de fragmentos, trabalhados por meio de um somatório entre as histórias e jornadas das mulheres de Tejupapá, as histórias jornadas das deusas e guerreiras de todos os tempos, além das histórias jornadas pessoais de cada atriz, revelando uma tríplice e um tríplice plano de ações. Um plano histórico, um plano mítico e um plano pessoal. Também sobre essa criação, disse Luiz Felipe Botelho, um outro dramaturgo, os clichês que rondam esse tema foram deixados de lado pela própria dinâmica do processo de criação, no qual a autora, eu, as atrizes criadoras, eu, elas, eu, e demais criadores envolvidos, a partir das vivências da comunidade de Tejupapá, estabeleceram um diálogo entre universos pessoais de múltiplas naturezas e a extensa mitologia associada ao feminino. A peça Guerreiras foi construída de fragmentos vivos, de fatos de gentes do presente, cujas histórias continuam a ser urdidas neste exato momento, agora, enquanto a gente está aqui. Lá estão elas. Porém, entremeadas com fios de outras tantas tramas, muitas delas milenares, míticas, vindas de todas as direções dos tempos, do espaço. Essa trança construída por guerreiras, em guerreiras, vincula o texto a proposições mais contemporâneas de dramaturgia. Essa escrita dramática, diz Ingai, o teatro ainda narra, mas cada vez menos de forma prescritiva e adesista. Os pontos de vista sobre a narrativa se multiplicam, se dissolvem em enredos ambíguos. E aí eu percebi na pesquisa que o cruzamento tríplice, gerador de histórias dentro de histórias, de pequenas peças dentro da peça, demonstrava uma íntima relação do processo de criação com a geografia vegetal a que se filia, o manguezal. O mangue com suas raízes e torções, assim como a dramaturgia, propõe-nos diversas possibilidades de caminhos e combinações que se justapõem justamente na nossa navegação por ele. Diz Bachelard. Considerada como imagem dinâmica, a raiz recebe igualmente as forças mais diversas. É ao mesmo tempo força de manutenção e força deliberante. Assim, uma escrita em pedaços, uma escrita em retalhos, a dramaturgia apresenta-se amarrando diversas partes que multitud de movimentos. Um mosaico de máscaras e temas é composto com o efeito de quebra-cabeças, solicitando-me, junto com as outras atrizes, a ação performática de juntar. Diz Ngaia de novo, a escrita dramática descontínua por fragmentos dotados de título é uma tendência arquitetura das obras contemporâneas. Esses efeitos de justaposição das partes são buscados por autores muito diferentes que denominam cenas, fragmentos, partes. Na cultura popular, jornadas. Na performance, na encenação, havia efetivamente a materialização da encruzilhada. A encruzilhada proposta pela dramaturgia. A dramaturgia, por sua vez, era gerada a partir da encruzilhada, das ações performatizadas. Como o Uróboros, o processo traduzia-se sob o signo da ação e da consequência, da continuidade entre texto e encenação. É uma autofecundação.
Guerreiras traduz-se num texto performático, ou seja, aquele que é gerado pela performance e ao mesmo tempo proporcionando-a, criando-a. Com a imprescindível colaboração das guerreiras, eu talhava um conjunto de depoimentos das mais variadas matizes do feminino. Eu mexia o meu caldeirão, espuma. Ia assim se revelando camadas, e cada abertura de trincheira ou portal, como eu também chamava de movimento, assim as trincheiras cavadas a céu aberto tornavam-se estruturas defensivas de fortificação, como abrigos que se constituem para proteção e circulação das narrativas dessas mulheres. Meu São Jorge, santo guerreiro, matador de dragão, guardai-nos em criança e acaba São Jorge, seu cavalo branco. Nessa elaboração cartográfica, as fronteiras entre mulheres de Tejuco-Papo, as deusas, as guerreiras, eram borradas, criando um caminho multifacetado, entrecortado pelas múltiplas possibilidades de percurso da história. Imagens provenientes dessa fonte tríade condensavam-se sob a pulsão cíclica do herói. Manifesta-se a ideia da passagem. Construir dramaturgicamente dessa maneira constitui um processo de jornada do herói. Manifesta-se sob a ideia de rito de passagem, aos modos de Gênero, separação, transição, reagregação. Assim, cada guerreira possuía sua jornada, seu rito de passagem, e a partir dessas singularidades os movimentos se construíam, tendo a trajetória do herói como uma propulsora. O herói é aquele que percorre um caminho, um trajeto iniciático. Vida, apogeu, morte, renascimento, ressurreição. Ele é aquele que, como um cartógrafo, por sua andança, sua ascese, suas provas, qualifica-se e faz existir o mundo à sua volta. Ele exprime assim simbolicamente que o interior e o exterior formam somente um, e que a conquista do espaço interior é indissociável daquele espaço geográfico. Dessa maneira, o herói passa seu tempo entre o centro, seu eixo arquetipial, e uma periferia, a carne do mundo, encarnada, floresta misteriosa, o mundo, sem nunca se situar em um ou em outro. Pela via de Jung, a jornada do herói é o caminho da individuação da vida criativa. É o caminho da mudança que, através da morte, leva a uma nova vida. Na jornada da heroína, estar no caminho é a meta, o que reflete a vivência original de nossa impotência e finitude existencial. A cada descida segue-se uma ascensão, ou seja, um aprofundamento da vida e um mergulho na esfera da morte plena e o renascimento. E agora, em 2 fragmentos da dramaturgia de Guerreiras, eu aponto o medo da descida e a pulsão ascensional da personagem. Nanã, num processo de rejuvenescimento da atriz Cris Rocha. Ela diz: a morte me angustia, porque deixa ausência. Gabrielzinho agora virou anjo. Foi Joana que deu asa. Aposto que acredita que também eu tenho medo de morrer. Eu tenho medo de morrer, de voar, feito Gabriel. Eu tenho medo de deixar minhas ausências para os filhos feios. Ele precisa de mim. Eu tenho medo de revelar a chaga do meu filho feio, de ficar moço, de virar arco-íris feito dos meus filhos feios. Eu fico viva para esconder meus filhos feios. Eu sou meus filhos feios. Mais para frente ela diz:
eu estou disposta a ser suprimida, apagada, transformada em nada. Estou disposta a morrer para virar arco-íris. Quando acontecer a terra, aos filhos da terra acontece. O homem não tece o tecido da vida, não, e senão um dos seus filhos. Quando fizer o tecido, a si próprio faz. Pois eu sou a primeira e a última, aquela que honram e desprezam, aquela que chamam vida e vós chamaste morte. A jornada da heroína dá o tom da caminhada das guerreiras. É justamente esse mito que vai servir como aporte, como leitmotiv desse principal da construção da dramaturgia, distribuindo-se em vários outros pequenos motivos, pequenos mitos, temas. São esses leitmotiv de certa forma organizam as emissões desse mito principal. Eu compreendi que essa perspectiva, né, de intertextualizar, de colar esses pequenos mitos, é a partir de um processo de associação, hibridização, que se reconstrói, onde o verbal é apenas um dos elementos, apenas um. A operação de hibridização, diz Barbara, é feita pela concatenação, pela simultaneidade. São duas dimensões da trama. E aí Cris Rocha diz: em Guerreiras, cada uma foi trazendo seus textos. Eu peguei textos que saíram até das inscrições nos barcos do mangue. Depois disso, a gente ia pensando como podíamos cruzar as jornadas. É como assim costurar, sabe? A articulação, montagem dessa rede intertextual, dessa cartografia dramatúrgica, era gerada então a partir das vivências cênicas em processo, bem como as ambiências, as vivências em laboratório, da realização da dramaturgia de Guerreiras. Nós trabalhávamos a partir dessas estratégias. Primeiro, o desvelamento desse mito guia. O mito guia de Guerreiras surgiu para mim antes, com Joana. Depois eu fui encontrando ressonâncias desse mito guia na comunidade de Itejupá. E aí, juntando com as outras atrizes. Essa ação também pode ser observada nos métodos do imaginário. Falei para vocês da antropologia do imaginário, que foi capitaneada por Gilberto Ramo, um francês. E ele diz assim: uma das ações mais importantes dentro da metodologia do Duran e a mitocrítica é desvelar um mito diretor. E para isso é fundamental a repetição, a redundância desse discurso mítico, pois nenhum elemento é imaginariamente pertinente se ele não for repetido, diretamente ou indiretamente, por meio de outros elementos de valor simbólico equivalente. Em Joana, em Guerreiras, em Heroínas de Tejupá, esse mito ele estava se reinventando e repetindo, criando tensões que no seio da obra colocam as relações em estruturas de diversos níveis. A dramaturgia e, consequentemente, a encenação, o mito guia serviu como esse leitmotiv principal, um motor, como um tema único de preenchimento do imaginário das guerreiras. No dizer do dramaturgo lá de Recife, Luiz Felipe Botelho, ele diz assim: o senso de unidade temática em Guerreiras é decisivo para dar coerência à estrutura fragmentada e não linear do texto. Mas essa coerência sugerida pelo mito guia, o mito diretor, nada tem a ver com a ideia de sentido, no sentido aristotélico. E sim com outro tipo de prática, mais conectada com abordagens contemporâneas de relação com o texto dramático. A investigação de fontes externas, os livros, filmes, textos em prosa, textos dramatúrgicos, imagens que foram alimentando, criavam uma mística. Tudo ia construindo um grande caleidoscópio. E é válido afirmar que as pesquisas em Tejupá foram imprescindíveis na produção da dramaturgia, condensando imagens corporais, sonoridades, músicas, textos articulados, contato direto com as heroínas da comunidade e depois os laboratórios metodológicos. Lá dentro, das vivências, no fluxo das ideias, as pulsões pessoais a partir do tema, os objetos que trazíamos para o jogo,
as vestes, as estruturas cenográficas da mitologia, distribuídas na roda do encontro. Foram construindo essa dramaturgia. E aí diz Kátia, outra atriz. A princípio nós estudamos a história de Tejucupapo, guerreiras, heroínas da história, um livro que a gente lia muito em São Paulo, era Mulheres que Correm com Lobos, e foi uma fase que eu tinha acabado de me separar. Eu chorava muito, todo ensaio eu chorava. Todo ensaio eu chorava, daí eu afundei nisso, eu refletia sobre mim mesma, e o que eu estava passando, e o que significava estar ali como mulher, algo que questionava muito naquele momento, era sobre a minha beleza. No processo de residência lá, no Tejucupapo, essa reflexão potencializou-se no contato com aquelas mulheres de lá. Eu comecei a observar, dentro daquele universo, algo que se relacionasse com o que eu sentia. Isso não se deu de uma forma tão consciente. Eu creio que inconscientemente a gente vai em busca daquilo que nos espelha, que nós queremos falar. As crianças me chamavam muita atenção em particular. Quando fomos no Mangue, elas estavam com a gente, as crianças. Aí quando voltamos para Recife, entramos realmente num processo de cena. Isso já era janeiro de 2009. Começamos com a vivência com os objetos dispostos na roda, algumas redes, algumas bacias. Daí, depois de experimentar alguns temas propostos, começou a pensar numa jornada, um caminho. Mesmo que a gente não tinha conversado nesse tempo sobre isso ainda. Eu tive uma relação muito forte com a bacia. Muito forte. Também carregava os meninos dentro delas. Eu tinha uma irmã. Ela tinha uma irmã. Eu tinha uma irmã. Ela tinha uma irmã. Eu tinha uma irmã. Ela tinha uma irmã que é muito mais nova do que ela, que eu. Daí pensava que nas crianças de lá também, eu pensava nela e cantava uma música que cantava para ela no tempo de bebê. Um ninar. Essa era uma visão de paraíso, sabe? O bebê, o ninar. Essa era uma visão de paraíso na volta para São Paulo, unidas de tudo que a gente viveu. Começamos a fazer os links. E utilizando as imagens arquetípicas, aí estudamos as deusas gregas, o tarô mitológico. A carta de Narciso foi muito importante para mim. Revelava uma narrativa de transformação, onde passamos a olhar nós mesmos profundamente, o reconhecimento da sua criança, da sua beleza. Eu sou linda, Iá, muito linda, Iá. Eu sou linda, Iá, muito linda, Iá. Eu sou linda, Iá. Eu provoco espanto. Muito linda, Iá. Eu sou linda, Iá. Você. Muito linda, Iá. E aí vinham os discursos pessoais no meio da peça. E aí ela dizia assim: meu holandês, aquele que me invade, é a beleza. A luta é contra a cara que eu tenho que ter por espelho do mundo. É contra a beleza que os outros querem ver, que os outros querem que eu mostre. Tem os olhos caídos. Tem os olhos caídos. É bonito? É feio? É bonito ter um nariz grande? Minha mãe dizia que não. Não. Dizia que bonita era a mãe dela, minha avó. Ela sim era perfeita para o espelho do mundo. Ela não. Parecia artista de cinema. Mas artista sou eu. Artista é ela. Artista sou eu. É ela. Quanta coisa eu entendi quando eu descobri que minha mãe era bonita. Porque o espelho do mundo nunca deixou que ela visse a própria beleza. Assim como não deixa tantas outras e cria um exército de mulheres complexadas que violentam o próprio corpo para moldar suas imagens no espelho. Mas eu não me entrego. Eu me nego a me olhar para esse espelho que me aprisiona. E quando a gente
encontra essa lindeza, a gente encontra a nossa lindeza, a lindeza de todas as mulheres que vieram antes de nós e das que vieram depois de nós, antes de nós, depois de nós. É preciso ter coragem. É isso. É isso. E aí, nesses discursos pessoais, a Simone Evaristo, outra atriz, ela diz assim: as narrativas dos discursos aconteceram quando se propôs a pensar sobre quem é o nosso inimigo, com quem a gente luta, o nosso holandês dentro da jornada pessoal da vida de cada um. Assim como no movimento de guerra, que quiséssemos colocar na roda, como um momento de guerra individual. Podia ser um relato de guerra. Aí ela disse assim: eu tive um acidente de automóvel. Eu era muito jovem. Ela, Simone, ela. E aí foi um caminho de reconstrução de uma imagem. Quebrou a cara toda. Apesar de ter superado já, essa foi a chave do meu discurso. Esse era o meu holandês. Nesse movimento de empunhar os microfones, as atuantes testemunhavam suas batalhas individuais, numa sobreposição de falas até a exaustão. Era um gramelô de discursos, sobressaíam o sotaque estrangeiro, holandês, na personificação do inimigo. Partida, realização, retorno, aportes da jornada heróica de cada um de nós. Também ficam explícitos em cada discurso. Aí o Nilton Moreno fala de novo, ele diz assim, na investigação da personalidade de cada atriz, em Guerreiras reside o grande mérito bélico, uma estratégia acertada nesse campo minado do cruzamento entre depoimento, ficção, tão caro a alguns procedimentos cênicos contemporâneos, e assim usufruímos de uma dramaturgia de trincheira, que deve menos à linearidade de trajetórias que povoa nosso imaginário de todos os mananciais. E quanto mais um desses campos invade o outro, mais explica o outro, redimensiona e nos situa quanto às abrangências dessa obra. É tão importante também lembrar que junto desses temas vem a música tão presente na dramaturgia. A música. Convidei uma amiga, Alessandra Leão, e ela estava no carnaval. Eu estava vestida de Mulher Maravilha. No carnaval eu saio de Mulher Maravilha. Eu saio de Diana Guerreira, Artes, eu saio de Mulher Maravilha. É assim. E eu fui procurar a Alessandra no carnaval, né? E a Alessandra disse assim a mim: eu quero estar com você para me encontrar, para a gente se encontrar juntas. Sobre o processo de Guerreiras, ela diz assim: para a criação dessas composições, eu tomei como base as sonoridades das caixas, dos bombos dos guerreiros, as vozes rasgadas do coco, cavalo marinho, ciranda, típicos da zona da Mata Norte. Mas sobre o que falariam essas músicas, o que diriam dessas mulheres? Dias em Tejupá, dias de conversa, dias de mangue, dias de muitas realidades, muitos tempos distintos, infinitas histórias, dias em Recife, dias em São Paulo, dias com as atrizes, outras tantas histórias, mitos, imagens, objetos, formas, temas foram surgindo, guerreiras se revelando, voz, texto, movimento. A música busca servir ao enredo de uma maneira intimamente ligada a cada figura e a mitologia que a conduziu. Ai, eu já fiz teu chá, dorme. Ai, eu já fiz teu chá, dorme, que Deus te mandou por engano, e hoje eu te devolvo. E Deus te mandou por engano, e hoje eu te devolvo. A música, como mito e onírico,
repousa sobre as invenções e as inversões simétricas dos temas, no sentido que somente pode ser conquistado pela redundância persuasiva do tempo. Assim como na música, também a abstração interessava, também o espaço-tempo interessava na dramaturgia, demonstrava interesse na fusão, né? Ou, como dizer assim, uma fricção da ficção, como o tempo do aqui e agora da performance, um tempo amolecido de Dalí, onde a permanência e a atmosfera onírica confundem-se na passagem cronológica do tempo. Toda a ação acontece no campo de batalha, onde são abertas trincheiras, portais a cada narrativa defendida. O que eu intencionava com essa dramaturgia caldeirônica era provocar não um desenrolar retilíneo, mas um tempo cíclico, um tempo maternal, um tempo feminino, propondo vários olhares sobre o mito guia, a guerreira, que se constitui enquanto o único fio condutor dessa história. Guerreiras vêm seguir a lógica do mito, que se encontra exatamente na sua diferença em relação à lógica clássica ensinada por Aristóteles. E aí Duran diz, a alogia do mito ou sonho sempre foi rejeitada. Sempre foi rejeitado no purgatório, quando não no inferno. Do pré-lógico, da participação mística, onde, como todo mundo sabe, os índios e outros tantos mais nativos, por causa dessa confusão mental, se tornaram araras, não humanos, porque eles estavam no pré-lógico. O que é o pré-lógico? A lógica. O mundo das imagens, o mundo maternal, o mundo feminino. O mito da guerreira guiava as defensoras de Tejucupá contra os holandeses do século XVII. Firmava-se em resistência das atrizes, das mulheres da comunidade de Tejucupá, ainda em dias correntes. Está no seio simbólico das mulheres do século XXI. Está das mulheres de todos os tempos. Descortinar guerreiras era revelar todos os portais míticos femininos. Por isso, eu fincava cada minuto de atenção no ato de cuidar do que tinha sido criado. Era importante a escritura da cena, pois as histórias são memórias de fios infinitos. E escrever fazia retornar, fazia ressuscitar todas as mulheres. Daí Guerreiras tornava-se uma dramaturgia. Uma dramaturgia, segundo Milton, que pode ser apreciada de diversas maneiras. Uma dramaturgia que é um mapa do processo. Investigativa é um voyeur da sala de ensaio. Um terreno fértil para as atuais pesquisas do teatro brasileiro. Uma dramaturgia que resgata um pouco da rubrica da encenação. Um diário de bordo, sistematizado, de como teceu essa rede à margem do universal. Facilita muito nessa postura o fato da dramaturga ser também encenadora e generosamente borrar os limites entre uma e outra quando prepara esse texto. E assim temos a dúvida saudável entre o lugar da encenadora e da dramaturga. Saudável. O que nos traz uma pergunta. Não seria um momento dos diretores também publicarem os seus textos em encenação? Uma escrita resgate de ações, uma escrita memorial do feminino, uma metáfora do discurso do poder nas relações de gênero, uma dramaturgia em encenação, um texto com margens. A partir de Guerreiras abriu-se uma jornada de construção para outros textos subsequentes. A partir desse caminho mesmo, da metodologia em arte, surgiu Homens Caranguejos, no trabalho com as meninas da UESP, em cima da obra de Josué de Castro, na interlocução com a comunidade da Ilha de Deus, no Recife, no Boqueirão, em São Paulo. Surgiu Salema, com os alunos da Escola Livre de Teatro de Santo André, em cima da obra de Joaquim Cardoso, e na interlocução com a comunidade da Ilha do Cardoso, em São Paulo.
uma praia paradisíaca, deserta. Cara da Mãe, espetáculo de dança em Recife. Na articulação com as mulheres parteiras, trabalho sobre a maternidade, sobre o mito da maternidade, com 3 bailarinas que falam sobre o parto, sobre cerimônia. Obscena, em cima da articulação com a obra de Hilda Hilst,